A nossa mensagem hoje, como eu havia falado, o tema dela é a realidade do inferno. A realidade do inferno. Deixa eu só ver aqui se... Ok, achei que eu tinha puxado aqui o esboço errado. Não, tá ok. Bem, falar sobre esse tema, ele normalmente é bem difícil de você compreendê-lo, de você ouvir pessoas falando sobre ele. Existe muitas ideias equivocadas sobre esse assunto, existe muita sátira sobre isso, muitas imagens da cultura sobre esse tema, e isso acaba, por vezes, tirando de nós a realidade do que significa, quais são as implicações bíblicas a respeito desse assunto, a respeito do inferno. E por esse motivo, então, nós vamos pensar um pouquinho aqui hoje sobre esse assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 1. Hoje eu vou conduzir vocês a uma reflexão sobre esse assunto. Você talvez esteja pensando como é que o pastor vai nos mostrar como é que o inferno é. Na realidade, a gente vai pensar sobre o inferno, porque as escrituras, elas revelam figuras e imagens sobre esse assunto, mas elas não são imagens exaustivas sobre o assunto, não são como fotografias, são na realidade ideias que geram reflexões e que têm o objetivo de gerar impacto. A ideia do inferno tem como objetivo divino gerar impacto e gerar uma advertência para que os homens possam compreender a verdade de Deus. Em João capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 ao verso 18. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Eu trouxe esse texto aqui para começarmos a pensar sobre esse assunto, porque nós precisamos compreender que a realidade a respeito de todas as coisas deve partir de um referencial, e esse referencial é Deus. A realidade não parte do universo e de tudo que existe, de tudo que foi criado. A realidade das coisas tem como ponto de partida Deus e seus atributos. Não é um universo que contém Deus, é Deus que contém em si o universo. Nós não podemos reduzir os efeitos do que é feito no universo a tudo que é material, mas precisamos ler a realidade à nossa volta, a partir da origem, que é Deus. Ele é a medida que nos leva a compreender o real. O que Deus é a medida
da realidade e é a medida da verdade. Por esse motivo, conhecer quem Deus é, conhecer seus atributos, é um importante ponto de partida para compreendermos a dinâmica da eternidade e a dinâmica de tudo aquilo que foi criado. Deus, ele é amor, mas Deus é igualmente justiça. Deus é igualmente santidade. Deus é espírito. E a Bíblia afirma alguns desses atributos, dizendo que Deus é, revelando para nós o que Deus é. Lá em João capítulo 4, 24, a gente não vai lê-lo, mas lá é afirmado que Deus, ele é espírito. É aquela passagem no qual Jesus está conversando com a mulher samaritana, e Jesus então diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ou seja, a adoração a Deus se dá por meio de uma relação transcendente com o ser divino. As pessoas entendiam que a adoração a Deus se dava no templo, em um ato religioso. Mas aqui Jesus está ensinando àquela mulher que os adoradores adoram em espírito e em verdade, porque não adoramos a Deus em matéria, adoramos a Deus em espírito, pois Deus, ele é espírito. Deus não depende de matéria, Deus é espírito. Então a relação do homem com o ser divino é uma relação que transcende a matéria. Então Deus não está interessado unicamente que você dê o seu dízimo, mas Ele está interessado na razão pela qual você está dando sua oferta. Deus não está interessado na forma material como você se relaciona com a religião. Ele está interessado em saber o que significa a religião para você, o que significa Ele para você. É a sua alma e a relação da sua alma com Deus, é o que interessa para um Deus que é Espírito. Lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Ou seja, Deus é alguém que tem em sua existência a capacidade de preencher tudo, para que tudo exista por meio dele e de sua entrega. Ele é amor. Amor é um movimento de entrega. Amor é um movimento de querer bem ao outro. Isso é amor. É um movimento de ser cheio de si e transbordar para outros. Isso é amor. Deus é amor. Ele é esse que transborda de si mesmo para benefício de todos aqueles a quem Ele ama. Deus é amor. Lá em 1 João capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas. Ou seja, Deus é luz é uma metáfora para a sua pureza, para a sua santidade. A sabedoria divina e o seu projeto perfeito para o universo, aquilo que Deus pensou a respeito do universo, maximiza toda a beleza, bondade, justiça e verdade. A mente divina projetou, desenhou e pensou um universo que possui absoluta beleza, absoluta bondade, absoluta justiça e absoluta verdade, porque a obra de arte do universo é fruto das pinceladas de um sábio pintor, o Criador, o Deus verdadeiro. Experimentar a obra de Deus é estar imerso em uma coisa que os judeus chamavam de shalom, que é a paz divina. A paz não é ausência de guerra. Segundo o shalom, a paz é a presença plena e completa do ser divino em absoluta bondade. É onde não há nenhuma mancha de perturbação. Qualquer mover, qualquer desejo e vontade que mancha, que move, que tenta sair do trilho da perfeita vontade do plano de Deus, se torna sujeira. Qualquer coisa que desvia uma pequena partícula do propósito divino é algo que produz mancha no plano de Deus.
em um plano perfeito, em um plano santo, em um plano que é luz. Não há trevas nenhuma, não há absolutamente nada que suje o propósito divino. Qualquer desvio é pecado, é caos, é dor, é morte, e tudo isso é consequência do pecado. Deus é essa luz perfeita, e qualquer tentativa de ser e fazer diferente disso é afastar-se da luz, tentar manchar a luz com trevas, ou apagar em uma tentativa louca de apagar a luz que brilha sobre a escuridão. Isso é o pecado, isso é tentar sujar a santidade de Deus. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Um outro atributo divino, eu quero exaltar apenas 4, falei 3, eu vou agora exaltar o 4º atributo. Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29, está aplicando Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Deus, ele é fogo consumidor porque a ira divina é a reação das chamas de sua ira diante do mal. Sabe quando você vê aquela injustiça na TV e acende-se em você uma revolta e você diz: ah, se eu pegasse esse cara que fez isso. Essa reação, esse fogo, essa pressão que sobe dentro de você. Deus, ele é fogo consumidor. A reação divina diante do mal, da perversão, é como um fogo que busca consumir e destruir aquilo que é mal. Deus é fogo consumidor. O seu juízo vindica a sua glória, para não permitir o mal prosperar eternamente. O grande problema é que, aqui eu exaltei 4 atributos de Deus, a gente tem vários atributos aqui, a gente poderia ter aí pelo menos 10, 12, 15 diversos atributos de Deus que a gente poderia explicá-los aqui. Eu expliquei 4. O problema é que esses 4 atributos são os principais atributos e muitos deles são esquecidos, ou uns são exaltados em detrimento de outros. Quando nós olhamos para o Deus fogo consumidor, o inferno se torna uma imagem mais realista para um Deus que é fogo consumidor. Mas se nós reduzimos a característica do juízo divino, da ira divina diante do mal, e exaltamos apenas o seu amor, o inferno se torna algo pesado para um Deus que é amor. E o grave problema é porque nós queremos encarar Deus não como de fato Ele o é, um Deus que possui todos os seus atributos em perfeito equilíbrio, mas nós queremos escolher quais atributos são preferíveis a nós, e esquecemos que nós não estamos nos relacionando com um Deus que nós criamos, nós estamos relacionando com um Deus que existe em si mesmo, e não depende do que eu penso, do que eu acho, para Ele ser quem Ele é, e para Ele fazer o que Ele faz. Eu preciso apenas me dobrar diante de sua grandeza e saber que esse é o Deus Criador. É o Deus que é amor, é o Deus que é luz, é o Deus que é fogo consumidor e é o Deus que é Espírito. Passando para um outro ponto, eu vou pincelando aqui ideias, eu quero mover tua cabeça e fazer você ir filosofando aí junto comigo. E eu quero pensar sobre o pecado. É necessário você entender que todo pecado ele é primeiramente contra Deus. É necessário você entender isso. A confissão de fé que a gente tem estudado aí, Batista de Londres, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, é algo que se manifesta tanto na corrupção original da natureza humana, quanto nas transgressões atuais que o homem comete, naquilo que o homem faz de mal nos dias de hoje. Pecado, irmãos, não é só fazer algo errado, entenda isso. Pecado não é só fazer algo errado, mas é praticar atos que ofendem
tudo aquilo que representa a glória de Deus. Jesus disse que aquele que dá uma esmola e toca um sino, está pecando. Mas ele está fazendo o bem para alguém. Mas aquele bem não possui um motivo de glória divina. Por isso, então, o pecado não é só fazer algo errado, mas é praticar tudo aquilo que ofende a glória de um Deus santo. É tudo aquilo que, de alguma forma, tenta dizer para o universo que a sabedoria infinita de Deus é insuficiente. É tentar dizer para todas as criaturas que na vontade plena, perfeita de Deus, não há absoluta bondade. Há outros caminhos alternativos que não os de Deus. Pois eu tenho um caminho próprio. Eu tenho uma sabedoria superior e infinita. É como uma criança numa casa que chega para os pais e diz: olha, eu tenho um caminho alternativo. Eu quero aqui uma decisão democrática. Seus filhos se reúnem, você tem lá 4 filhos, eles se reúnem e dizem assim: a gente fez uma votação e a partir de agora, vocês não mandam mais nessa casa, quem manda é a gente. E eles elegem seu filho de 5 anos para ser agora o governador da casa, e todo mundo vai ter que obedecer seu filho de 5 anos, porque ele foi eleito democraticamente. Afinal de contas, eles sabem o que é melhor, eles sabem qual a melhor forma de governar a sua casa. É o que as criaturas dizem para Deus. Seres limitados e finitos, criados por Deus, olham para a divindade, santidade, sabedoria, beleza, glória e diz: não há isso tudo que você está dizendo. Você não é isso tudo que você está dizendo. Existem caminhos fora de você que são bons. Existem caminhos fora de você que são melhores. É essa a ofensa que o pecado faz. O problema é porque toda tentativa de pecado produz efeitos nocivos. Porque se a lei da gravidade diz para mim que tudo que sobe vai descer, e eu tomo a decisão deliberada de que eu vou jogar um tijolo para cima e ficar embaixo e que nada vai acontecer comigo, a verdade não vai se curvar à minha vontade. O tijolo vai cair e vai me machucar, ou vai machucar alguém. Então eu achar ou querer algo não muda a realidade das coisas. Mas fazer algo que segundo o meu querer, pode produzir efeitos nocivos para outros, para mim. E isso que o pecado faz. Ele vende uma realidade que não existe. Ele ofende Deus. Não porque o pecado prejudica Deus, entenda isso, o pecado não prejudica Deus. Eu estou pecando, Deus está ofendido porque eu estou prejudicando Ele. Eu estou esvaziando a glória dele. Não, você não está fazendo isso. O fato é que a ofensa que nós praticamos contra Deus produz efeitos nocivos à criação, que Deus ama. A ofensa não está em atingir o ego divino. A ofensa está em atingir o que Deus ama. Não sei se você é assim, eu sou assim. Se você mexer comigo, eu vou saber lidar com o problema. Mas você mexer com quem eu amo, é mais difícil saber lidar com aquilo. Você é assim? Eu imagino que a maioria das pessoas são assim. Oh, você mexa comigo, mas não mexa com quem eu amo, é diferente. Nós achamos que Deus ele é um déspota, um rei que está sentado num trono, dizendo assim: não me ofendam porque eu sou muito bonito, sou muito sábio e muito inteligente. Não, Deus está dizendo: se vocês tentarem me ofender, vocês estarão prejudicando aquilo que eu amo, vocês. Aquilo que eu amo, a criação. Aquilo que eu amo, a minha glória que se manifesta na minha bondade por vocês, no meu amor por vocês. Essa é a ofensa. Então o pecado só prejudica unicamente a nós mesmos. Todo pecado é primeiramente contra Deus, porque quando um homem adultera, a primeira coisa que ele está dizendo é: Deus, a esposa que você me deu não é suficiente. Você errou ao me dar essa mulher.
Eu acho que aquela outra mulher é melhor do que essa. Então, como você errou em me dar essa mulher, eu vou corrigir o teu erro, encontrando outra mulher. Pois a minha escolha é melhor do que a sua. Então eu adultero. Ou seja, mas o adultério machucou minha esposa. Mas o adultério só machucou minha esposa porque antes de adulterar, eu já havia traído o meu Deus. Então todo pecado ele é primeiro contra Deus. Quando eu minto, eu estou dizendo que a verdade não é suficiente. A verdade não ajuda. Então eu vou criar uma mentira, pois a minha realidade, a verdade que eu quero que seja real, é melhor do que a verdade dada por Deus. Então eu vou mentir. Então quando eu minto para alguém, na realidade é porque eu já me rebelei primeiramente contra Deus. É assim que o pecado funciona. Por isso que no Salmo 51, verso 4, Davi ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. É interessante que Davi tinha feito o quê? Davi tinha mentido, Davi tinha enganado, Davi tinha assassinado um homem por tabela, Davi tinha dormido e adulterado com uma mulher, Davi tinha manipulado o governo para benefício próprio, Davi fez coisas terríveis, mas no fim Davi, quando reconheceu o seu pecado, as palavras de Davi foi: eu pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Os 10 mandamentos, eles começam com leis, as 4 primeiras leis, elas são a minha relação com Deus. E as 6 leis seguintes são as minhas relações sociais. Jesus disse que todos os mandamentos se resumem em 2, sendo o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a Bíblia nos ensina que as relações existentes em nosso ser, eles possuem uma posição, uma direção vertical e uma direção horizontal. As relações verticais são aquelas relações com aquilo que eu admiro, que eu valorizo e que eu adoro. As minhas relações horizontais é com aquilo que eu considero meu igual ou meu inferior. Quando eu tenho minha relação com Deus equivocada, a minha relação com o próximo também será equivocada. Se a minha relação com o meu próximo não é correta, é sinal de que minha relação com Deus não é correta. João diz isso. 1 João ele diz: se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso, porque não é possível você dizer que ama quem você não... não é possível você não amar quem você vê, dizer que ama quem você não vê. Isso é uma incoerência. Ou seja, eu preciso corrigir minha relação com Deus para que eu possa produzir relações saudáveis com o mundo à minha volta. É assim que funciona. Sabe por que você é uma pessoa complicada? Porque o seu problema primeiro é com Deus. Sabe por que tu é moedor? Sabe por que tu é chato? Sabe por que tu é complicado? Porque o teu problema primeiro é com Deus. Você não aceita a vontade de Deus, você não quer a vontade de Deus. Você quer que Deus faça a sua vontade. Aí você fica em guerra com Ele. Aí quem vai ser afetado pela tua guerra com Deus é tua esposa, é teu esposo, é teu pai, é tua mãe, é teu amigo, é teu colega de trabalho. Eles são afetados porque você está em guerra com Deus. É assim que funciona, irmãos. Mesmo em relação deficiente com o Criador, o ser humano ele ainda consegue produzir um certo limite de bem. Você pode dizer: poxa, como é que Deus vai lançar as pessoas no inferno? O ser humano não é tão mal assim. O ser humano, eu conheço dona fulana de tal, minha vizinha, é uma pessoa tão boa. Ela dá comida para os gatinhos na rua, ela dá esmola para os pobres, ela é tão boazinha. Como é que Deus diz que é bom e santo e vai lançar a dona
Severina no inferno. Por que esse Deus vai fazer isso? O ser humano, ele é bom. É necessário a gente entender que o ser humano só pode fazer algo bom porque é Deus quem refreia a condição pecaminosa do ser humano. A Bíblia nos ensina que o ser humano ele está em um ato de rebelião natural contra Deus. Nós nascemos em rebelião contra Deus. Por isso nós somos complicados uns com os outros. Porque nós estamos em rebelião contra Deus. Mas então por que a gente não faz tudo que a gente quer? Porque Deus nos refreia, usando estruturas. Sabe por que você não sai por aí pegando qualquer coisa no supermercado? Porque você sabe que se você fizer é roubo. E você sabe que roubar é errado. Alguém algum dia disse isso a você, mesmo se você não for crente. Mas você sabe que isso não é legal. Você não comete crime porque ainda existe uma justiça que de alguma forma vai te incriminar e vai te jogar na cadeia. Então você tem medo. Em sociedades no qual a justiça ela já não exerce mais o que deveria, você tem um avanço da maldade, o avanço da perversão, o avanço do pecado. Então, de certa forma, Deus, ele nos permite refrear o mal da sociedade, quando Deus, por causa de sua graça comum, ele injeta na sociedade valores, naquilo que Romanos diz que é a consciência do homem, acusando o homem, defendendo o homem. Então o ser humano ele só não é o cão chupando manga porque Deus refreia a manga que o cão quer chupar. Porque Deus não permite que você faça tudo que você quer. Deus não responde todas as suas orações. Deus não te dá tudo que você pede. Porque se Ele fizesse isso, você era uma pessoa terrível. Deus não faz você do jeito que você quer. Deus não dá a você o que você quer. Porque Ele te conhece e Ele te ama. E Ele não vai deixar com que você seja aquilo que você poderia ser se sua vontade fosse feita. Gênesis mostra que a maldade humana, ela avança muito. E aí lá em Gênesis o que é que Deus faz? Deus diz, o homem é mau. E o meu espírito não vai contender para sempre com ele. É interessante esse termo que ele usa lá em Gênesis. O espírito de Deus contendendo com o homem. Ou seja, é Deus freando o homem. Aí Deus diz assim, olha, o meu espírito não vai ficar freando ele para sempre. Vou fazer o seguinte, eu vou limitar o tempo dele, ele vai ter somente tantos anos de vida. Vai chegar um momento que tu vai morrer. E é impressionante. É impressionante porque Deus vai tirando a força da gente, não vai? A gente vai envelhecendo. Você é jovem, se acha todo gostoso, poderoso, faz o que quer. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você começa a envelhecer, você já não é tão gostoso, você já não é tão forte, você já não é tão tal. E aí você começa a ser humilhado, você começa a adoecer, você começa a ver que você é pó. Aí Deus vai humilhando, esvaziando, até que um dia são pessoas que limpam você. E você um dia vai partir. E nesse processo de humilhação, Deus não deixou você ser gostoso para sempre. Porque Deus sabe que se você for gostoso para sempre, você vai ser o cão chupando manga. E aí Deus diz, não, eu vou tirar isso de você. E aí as pessoas que ficam lutando com a beleza, elas vão ficando feias. Vocês já perceberam que é assim? Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, tu quer tanto ficar bonito para sempre, que eu vou tornar tu feio. E eu não vou te dar o que tu quer. Porque o que você quer, se eu der, eu te condeno. E eu quero quebrar os ídolos do teu coração. E eu quero mostrar que tudo que você deseja não é suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Então eu vou limitar seu tempo de vida. Vou tirar suas forças. Vou te humilhar. Vou te mostrar quem você é. E no fim, eu vou parar o fluxo do teu pecado. Você vai morrer e vai voltar para o pó. Gênesis, nós temos isso. Deus freando a maldade humana, dizendo assim, o homem não vai viver para sempre, porque se o homem viver para sempre, ele vai viver para sempre mal e cada vez mais mal. É assim que o homem vai viver. É interessante que lá em Romanos é dito que Deus, como forma de juízo, Deus entrega os homens aos desejos dos seus próprios corações. Romanos 1 diz isso. Uma maneira do juízo divino é Deus dizer o seguinte, tu quer? Então vai. Isso me lembra, eu já falei algumas vezes aqui para você, vou relembrar a história. Eu, moleque rebelde, pré-adolescente,
eu acho que antes de pré-adolescente, acho que uns 9 anos, 8 anos, dando trabalho para minha mãe. Aí eu disse a ela, vou-me embora de casa. Peguei um cabo de vassoura, peguei uma camisa, coloquei um bocado de roupa dentro, amarrei igual o Chaves, naquele episódio que ele vai embora. Amarrei no cabo de vassoura e disse, agora eu vou embora de casa. Aí minha mãe disse, ah é? Aí abriu o portão e disse, vá. Aí eu disse, depois. E nunca mais eu fui. A não ser depois quando eu casei, eu fui embora de casa. Na hora que minha mãe disse, é isso que tu quer? Pois toma. Aí eu disse, não, mas agora eu não quero mais. Porque é mais ou menos assim, tem aquele momento em que você está aperreando seu pai, aperreando seu pai, aperreando seu pai, aperreando seu pai, e seu pai diz, pois vai, mas você diz, não, peraí, tem alguma coisa errada, ele agora está deixando. Tem algo errado, tem uma pegadinha aí. Então, Romanos 1 diz que Deus chega para o homem e diz assim, é isso que tu quer? Então toma. Irmãos, prosperar no pecado é sinal de abandono divino. Tem gente que às vezes está aqui dentro da igreja, você vê que o caba está feito um siri, ele está doido para ir para o mundão, está doido para ir para o mundão. Aí fica, às vezes eu em cima, os diáconos em cima, os presbíteros dizem, não meu irmão, não vai não, não vai não, não vai não. E você vê que o caba dá trabalho dentro da igreja, dá trabalho. Aí chega um momento que o caba faz, sabe de uma coisa, eu vou embora dessa igreja. Essa igreja é muito chata. Aí ele vai. Aí quando você olha nas mídias sociais, está o caba lá, só love, só love. Só love. Aí você diz assim, ele está prosperando, saiu da Batista da Graça, está prosperando. Será que está? Será que está? Ou ele finalmente está vivendo o sonho carnal que ele sempre quis viver? Mas não acontece nada com essa pessoa. Não tem nenhuma havaiana divina nela, dizendo para ela que ela está pecando. Por quê? Porque Deus abandonou. Deus abandonou. Quantas vezes eu já cheguei nas minhas orações dizendo, Deus, deixa eu ir buscar fulano. Aí Deus disse, não quero que você vá. Eu nunca esqueço da passagem que diz assim, aí você diz assim, mas e aquela ovelha perdida? Samuel chegou e disse assim, deixa eu ir lá que Saul está arrependido. Aí Deus disse, mas eu não quero mais Saul. Não, mas deixa eu recuperar. Aí Deus disse, depois leia lá. Deus disse para Samuel, não insista, eu não quero mais. O filho de Saul foi morrer em cima de uma espada, cometendo suicídio. Então, Romanos nos mostra que o juízo divino pode começar aqui e agora. Só é Deus deixar você ser quem você quer ser. Deus, deixa eu ser quem eu quero ser. Não faz essa oração. Deus, deixa eu ser quem tu queres que eu seja. Deus, forma em mim a imagem do teu filho. Deus, não atende às minhas orações egoístas. Deus, não diz sim para os meus desejos pecaminosos. Me protege disso que eu sou. Bavinck, ele tem um livro muito bonito, um livro maravilhoso, um teólogo fantástico. O nome é Maravilhas de Deus. Ele diz assim, um trecho, ele diz o seguinte: se o ser humano fosse deixado entregue a si mesmo, o mundo inteiro se tornaria um grande inferno de maldade humana. Se Deus entregasse a humanidade absolutamente ao que ela quer ser, e Deus refreasse completamente aquilo que Ele refreia, porque Deus continua agindo sobre esse mundo e refreando a maldade desse mundo, se Deus fizesse assim, eu vou sair daqui e vou deixar vocês serem do jeito que vocês querem ser, e vocês vão viver para sempre sendo quem vocês são, eu não vou matar mais vocês, meus irmãos, o mundo seria o inferno. O mundo seria o inferno. A gente tem aqui no Brasil locais onde o crime anda solto. Vai chegar nessas comunidades onde o crime anda solto e pergunta se as pessoas vivem bem, vivem em paz. Se a maldade ela não é absolutamente a diversão da maioria das pessoas, e sobreviver em lugares assim, às vezes você vai ter que ser mal também para tentar sobreviver, porque se você for bom, você vai ser vítima. Quando a gente olha para Apocalipse, irmãos, nós vemos, tem uma imagem que sempre me deu medo. Todas as vezes que eu lia essa passagem, me dava medo.
e ao mesmo tempo eu tinha a compreensão do que é a maldade humana. Lá em Apocalipse, no capítulo 16, é quando Deus derrama as taças da ira sobre a humanidade. Deus está ali no momento final do seu juízo, derramando a ira sobre a humanidade. Você acha que se Deus vier com um chicote divino de fogo e começar a chicotear o povo vai dizer, não, está certo, me perdoe, eu errei. Você acha que vai ser assim? Engano seu. Existem frases, tem um livro, né, que um determinado teólogo certa vez escreveu, onde ele trabalhava no hospital e ele escreveu frases de pessoas que não criam em Deus. Antes de morrer, a maioria blasfemavam contra Deus, diziam misérias contra Deus, antes de dar seu último suspiro. E aí você diz, não, mas é porque o homem, quando estiver no último suspiro, ele se arrepende. Não é assim que funciona. Apocalipse 16, verso 9, diz assim: as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Apocalipse 16, 11, Deus lança outra praga sobre o povo que estava blasfemando. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, 21, também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Então, meu irmão, você acha que no último momento vai vir a ira divina sobre esse mundo, e o mundo vai dizer, eita, nós erramos, nos perdoe? Não. A humanidade vai continuar tentando destruir, destronar e provar que Deus é um déspota. Mesmo Deus dando chuva, dando graça, dando salvação, dando do seu amor e sustentando esse mundo mal, mas os seres humanos, eles são perversos em sua essência. A bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Existe uma luta contínua entre o pecado das pessoas que tentam escapar e a graça de Deus que o limita e torna o pensamento e a ação humanas úteis para o propósito divino. Deus limita as ações dos homens, porque Deus ainda quer que a humanidade tenha acesso à sua salvação. Deus é eterno e seus atributos estão em equilíbrio, sua bondade, seu amor, sua pureza, sua justiça. O ser humano, ele não peca contra outros seres humanos, mas seu pecado contra os outros são frutos de uma rebelião contra a infinitude de Deus, um Deus santo e bom. O ser humano, ele na realidade, ele apenas manifesta fisicamente a condição natural do seu espírito. O ser humano, ele não é bom e acaba pecando. O ser humano peca, pois ele é mau em sua natureza. Ele é pecador caído em uma condição de rebelião contra Deus. O que ocorre em nossas relações uns com os outros são apenas uma manifestação dessa condição espiritual contra Deus. Se Deus nos deixasse viver 1000 anos nesse mundo, seriam 1000 anos de pecado contra Deus. 1000 anos tentando derrubar Deus. Se Deus nos deixasse viver eternamente nesse mundo, seríamos eternamente perversos e avançando em perversidade nesse mundo, ampliando cada vez mais nossas maldades uns com os outros. Esse mundo só experimenta um pouco de bondade porque Deus refreia o mal por meio das estruturas que Ele criou. Ele refreia o mal humano porque Deus é bom e a sua misericórdia é a causa de que nós não somos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua misericórdia. Você não é condenado pela quantidade de pecado que você comete, mas por ser pecador. Pois se você viver para sempre nessa condição, você pecaria para sempre. Mas é Deus quem limita o tempo de sua vida. Deus é quem limita o seu tempo de pecado. Se Deus aumentasse o teu tempo de vida, você pecaria mais. Mas é Deus quem limita o tamanho do teu pecado. O tamanho do teu estrago, é Ele quem limita.
Pecar é uma condição da nossa alma e não uma condição do tempo de vida. Não sei se você entendeu. O teu pecado é só a evidência física da condição da tua alma. O teu pecado é só aquilo que se evidencia do que está no teu coração. Então, não é você ir para um mosteiro, ficar isolado do mundo, que vai diminuir os teus pecados. Porque ninguém é condenado pelo que faz, é condenado pelo que é. Nós somos pecadores. Portanto, a nossa condenação não é contra o que fazemos, mas contra o que somos, a partir da nossa alma, da nossa rebeldia direta contra o Criador. E que ao ser colocado nesse mundo, só manifesta visivelmente essa rebelião. Nossa alma eterna criada por Deus está em rebelião contra um ser eterno. E por isso, a nível de eternidade, nosso pecado é uma ofensa de valor moral infinito. Então entenda uma coisa, você não vai para o inferno porque você adulterou. Porque o teu adultério foi feito por, 5 anos, 10 anos. Passar uma eternidade no inferno porque você pecou 10 anos? Que injustiça. Já parou para pensar nisso? Não é assim que funciona. Você não vai para o inferno porque você pecou aqui. Aqui é só a manifestação da condição eterna da tua alma. Você vai para o inferno porque você peca contra Deus, um ser infinito. Você é infinitamente mal contra um ser infinitamente bom. Isso leva você a receber sobre si uma ira infinita. Então o inferno é nada mais que o estado eterno da alma daqueles que abandonaram Deus. Eu quero aqui trazer uma ilustração. Imagina um criminoso que é descoberto como sendo um tipo de vingador, que caça outros criminosos e tortura esses criminosos antes de matar. Normalmente ele tenta saber o que é que o criminoso fez e ele inflige sobre o criminoso uma dor semelhante. Esse criminoso vai ser preso e você vai decidir quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Aí você diz, não, esse cara ele matava criminosos. Eu vou dar a ele uma pena de tantos anos. Beleza. Agora você descobre o segundo criminoso. É um cara que matava pessoas para roubar. Ele pegava uma pessoa na rua e ele matava a pessoa para tirar uma carteira dela, tirar R$2 dela, tirar R$10 dela. E ele matava essas pessoas na rua. Você vai decidir quanto tempo essa pessoa vai ficar na cadeia. Aí você diz, não, peraí, esse cara, ele é mau. Ele é mais mau do que o primeiro. O primeiro matava assassinos, esse cara mata gente do bem. Agora imagine um criminoso que ele tem como alvo potencial crianças em condição de fragilidade. Ele se aproveita delas, ele abusa fisicamente delas, ele inflige dor por puro prazer. Depois, quando elas não suportam mais a dor, ele mata e descarta elas como se elas não fossem nada. Você agora vai decidir quanto tempo esse homem vai ficar na cadeia. Aí você já diz, não, agora o negócio já começou a ficar pesado. Agora imagine um criminoso que quando você foi investigar a vida dele, você descobriu que ele era uma criança desprezada, ele havia sido adotado por um casal de idosos. Esse casal de idosos amou essa criança profundamente, deu tudo para que essa criança fosse tudo. E depois descobriu que essa criança, na realidade, se tornou um psicopata. Esse cara torturou seus pais idosos até a morte e enterrou eles dentro de uma parede de concreto. E você descobriu que esse cara perverso está por aí. Você vai decidir quanto tempo esse cara vai ficar na cadeia. Você vai dizer, esse cara tem que morrer. Você está percebendo que a gente gera uma gradação, a penalidade, normalmente, ela depende de quem cometeu o crime e contra quem foi cometido? Parece que se você comete o crime contra um criminoso, parece que sua pena é menor do que você cometer um crime contra um inocente. Agora imagine você cometer um crime contra um ser infinitamente bom, santo e puro. Qual seria o crime equivalente a uma ofensa contra alguém infinito? Seria apenas 100 anos? Se for, é injusto. 1000 anos, se for, é injusto. A única forma de você equiparar a justiça é se você condenar esse criminoso com o mesmo nível do crime que ele cometeu. Ele cometeu um crime infinito. Ele precisa ser infinitamente condenado.
É assim que funciona o inferno. Então, para de pensar que o inferno é porque você colou na prova do Enem. Inclusive, o pessoal está fazendo, né? Para de pensar que é porque você furtou o chocolate quando você era criança. Eu vou para o inferno porque eu roubei o chocolate. Para de pensar que o inferno é porque você fez coisas erradas nesse mundo. Então eu vou fazer muita coisa certa para eu poder ir para o céu. Não. Porque até em tentar fazer coisas certas para ir para o céu, é sinal de que você está dizendo para Deus, eu consigo ser bom. Eu consigo comprar minha salvação. Eu não preciso de você, porque eu sou bom. E sem você, eu ainda chego lá. Isso ainda é ofensa contra Deus. Isso ainda é tentar ser Deus. Isso ainda é o seu filho de 5 anos dizendo que vai dominar a casa e vai dar tudo certo. Lá em Êxodo capítulo 34, verso 6, mostra quando Deus se revela para Moisés. É um momento muito importante. Nos primeiros momentos em que Deus revela a sua natureza para Moisés. E quando Deus revela-se para Moisés, em Êxodo 34, 6, Deus vai dizer uma coisa muito importante. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Deus perdoa o pecado, mas Ele não inocenta o culpado. Deixa eu te explicar o que é isso. Deus, Ele não olha para o culpado e diz, é inocente, vá em paz. Imagina que alguém pede meu carro emprestado. Aí a pessoa toma umas birita, fica doidão, e bate meu carro na parede e arrebenta o carro inteiro. O cara sobrevive por um milagre, mas o carro não presta mais, nem o pneu do carro está prestando, perda total. Aí eu digo assim, meu Deus, o que tu fizesse com o meu carro? O cara faz, pastor, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu errei, eu pequei. Por favor, me perdoe. Aí eu chego para o culpado e digo assim, está inocente, vá embora, fique em paz. Quando eu olho para o carro faz e volta a ser o carro que era. Um grande milagre acontece, o carro voltou a ser 0 quilômetro. É assim que acontece? Não. Quando eu olho para o cara e digo assim, estás perdoado, vai em paz. Eu estou dizendo para ele, eu vou assumir o prejuízo que você me causou. Fique em paz, eu não vou te cobrar o preço do carro. Eu pago o preço do carro que você danificou. Pastor, você está tirando essa história com base em quê? A gente não vai estudar, a gente já estudou algumas vezes esse texto, mas aí você depois pode pegar esse texto. Mateus 18, a parábola do servo impenitente. O rei tinha um servo que devia para ele 10.000 talentos. Esse homem, o que significava isso? Quando você arrendava uma terra, você contratava um funcionário, você pegava parte daquela terra e dava para o funcionário cuidar. Depois de um tempo, você chamava o funcionário e dizia assim, vamos fazer as contas aqui, para você me pagar o lucro que você obteve, você vai tirar seu lucro e vai me dar parte do lucro, pagando o arrendamento da terra. Beleza? Beleza. Quando o rei chamou esse servo, ele percebeu que o servo gerou um saldo negativo equivalente a 10.000 talentos. Isso equivale a mais de 2.000 anos de trabalho. Eu não sei o que danado esse cara fez, mas o cara gerou um prejuízo bilionário para o chefe dele. Eu acho que esse cara saiu quebrando as terras dele lá, ele fez um estrago imenso. E aí o rei disse assim, você vai me pagar o que você está devendo. Aí ele se joga no chão e diz, eu não consigo pagar. É óbvio que ele não consegue. Me perdoe. Aí o rei diz, está perdoado, vá em paz. O que é que o rei fez?
Ele absorveu o prejuízo. Aí esse servo, ele vai, ou seja, a relação vertical dele foi tratada, foi perdoado. Agora ele vai para o amigo dele, colega de trabalho. O colega de trabalho deve a ele 100 dias de trabalho. Aí ele diz: você vai me pagar, cabra safado. Eu não tenho como pagar, tem paciência, eu vou tentar te pagar. Eu não tenho. Vai agora ser condenado, vai ser vendido tuas coisas, vai para a cadeia, você vai pagar o que você está me devendo. O rei escuta aquilo, chama aquele servo e diz assim: por que você não perdoou? Eu perdoei uma dívida 600 mil vezes superior, e você não perdoou o seu irmão? Servo malvado, você agora vai ser torturado. Jesus diz: é assim que o Pai Celestial fará com vocês, se do íntimo vocês não perdoarem o seu irmão. Essa parábola está nos dizendo que a minha relação horizontal precisa refletir a minha relação vertical com Deus. Porque se minha relação horizontal não refletir a minha relação vertical, é sinal de que a minha relação vertical está deficiente e eu preciso aprimorá-la. Mas o que essa parábola nos ensina também é que Deus está disposto a absorver o prejuízo. Deus está disposto a absorver a ofensa. Deus está disposto a ser ofendido por amor. Onde Deus foi ofendido por amor? Na cruz do Calvário. Ele foi posto nu, sozinho, humilhado, traído por algo que ele nunca fez. Porque você ofendeu ele. Porque eu ofendi ele. E eu ofendi ele na cruz. Deus levou sobre si a pena. Deus absorveu o prejuízo. Deus absorveu 10.000 talentos sobre ele. Deus se fez carne e esmagou a si mesmo em uma cruz, para que a justiça que deveria condenar você não te condenasse. Então o preço que o inferno, que é a manifestação da justiça de Deus, vindicando o pecado, vindicando a ofensa, o valor equivalente da ofensa infinita que você causou ao nome santo do Senhor, Ele absorveu sobre Ele. A ira do inferno, a eternidade da ira divina sobre o inferno, foi lançada por 3 horas sobre um Deus infinito, que o fez olhar e dizer: por que tu me desamparaste? Para que você nunca mais fosse desamparado, para que você nunca mais fosse deixado na condenação. O que nós temos então é um ser humano que peca contra um Deus infinitamente bom, que refreia a maldade humana com sua graça comum, permite ao ser humano ter a oportunidade de ser alcançado por sua graça e perdão. 2. Os pecados realizados contra outros aqui nesse mundo são apenas evidências da nossa rebelião contra Deus. 3. Deus condena o ser humano não por seus pecados cometidos nesse mundo, mas por causa da condição de rebelião eterna contra o Criador. Deus está vindicando a ofensa cometida pela alma humana rebelde, alma eterna, rebelde contra um ser eterno, ofendendo um Deus puro. 4. Deus se fez carne e esmagou a si mesmo em uma cruz para dar ao ser humano a oportunidade de ser perdoado de sua ofensa e experimentar a comunhão eterna com a bondade de Deus, para que não reste mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. 5. O ser humano, além de rejeitar a bondade da graça comum que refreia a tua maldade e não dá a você o que você quer, bondade essa que alimenta a tua alma, mesmo você não crendo em Deus, Ele continua alimentando você, fazendo o teu coração bater,
dando a você vida e saúde, mesmo você rejeitando essa bondade da graça comum, você ainda rejeita a graça da salvação de alguém que foi esmagado na cruz para te dar a oportunidade da salvação. Você, além de rejeitar a bondade da graça comum de Deus, você ainda rejeita a bondade do sangue do Cordeiro de Deus. Você é duplamente mau. Você é duplamente rebelde. As pessoas dizem que a Bíblia não fala do inferno. Jesus foi o que mais falou do inferno. Mateus capítulo 5, 22, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, porque melhor é que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não tema os homens contra os quais você peca. Tema a Deus, aquele a quem você ofende com seu pecado. Esse você tem que temer. Mateus 18, 8, 9. Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés serem lançados no fogo eterno. Mateus 23, 33. Jesus diz: serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Marcos 9, 43. Se a tua mão te escandalizar, melhor é entrar na vida mutilado do que com as duas mãos você ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno é eterno. Lucas 16, 23. E no inferno, o rico, erguendo os seus olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. É aquela parábola muito conhecida. Quando a gente chega em Apocalipse, Apocalipse diz lá em Apocalipse 20, 13 a 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, verso 9, diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meu irmão, você já passou pela experiência de Deus tocar na tua saúde? A gente às vezes adoece, né, e diz assim: a doença me pegou. Você já parou para pensar que às vezes, que na realidade não é propriamente a doença que te pegou? A gente também pode enxergar por uma outra perspectiva. Deus te permitiu adoecer. Deus tirou de sobre você a proteção da sua saúde. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o teu coração bate 70, 80, 90 vezes aí por minuto? Porque Deus, Ele diz assim: vai, 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 mais uma vez, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mas Deus pode fazer, para. Mas Deus ativamente, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos ensina, Ele nos transforma. Você já parou para pensar que o que você experimenta daquilo que é agradável é fruto da bondade divina sobre você? A grande pergunta é: nós merecemos essa bondade? Não merecemos essa bondade, mas Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas no momento em que Ele assim decidir não nos dar essa bondade, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo bom,
Porque Deus não pode negar a si mesmo. Os seus atributos, o seu amor não anula sua justiça. Sua ira não anula sua santidade. Mas todos esses operam para a glória manifestada de Deus. Então, meu irmão, o que é o inferno? É essa pena de separação eterna de um Deus bom. O inferno é essa pena na qual você deixará de experimentar por toda a eternidade a bondade divina. Não haverá absolutamente a presença de nenhuma mancha de luz, de bondade, de graça no inferno. É trevas, é esquecimento, é separação, é a ausência absoluta da bondade de Deus e um pesar contínuo sobre a nossa infinita ofensa contra o Criador. É a ira contra nós. E a única forma de escapar dessa ira é se nós crermos que essa ira foi lançada sobre Jesus Cristo e nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos o Senhor e dissermos: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Deus está com toda a estrutura pronta, todo o pecado já pago, para oferecer a você, não mais da sua ira, mas da absoluta bondade, da salvação eterna, da graça e da presença dEle para sempre. No mundo você terá aflições, mas as aflições desse mundo são purificadoras, são santificadoras, porque nós pertencemos a um Deus que nos ama. Não resta mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então o caminho mais seguro é o caminho da cruz. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga a Cristo, porque não tomar a cruz é ofender a Deus, seguir a si mesmo é ofender a Deus, é achar que há algo em você que Deus não complete, é achar que há algo em você superior a Deus, é achar que você sabe o caminho seguro para seguir, e que Deus não tem sabedoria suficiente para fazer em você muito mais do que você imagina, de que o amor dEle não é agradável, de que a presença dEle não é doce. Quando os discípulos foram questionados, quando Jesus falou para aqueles homens: vocês vão embora porque vocês só querem aqui o pão que eu dou a vocês. E os homens foram embora porque as pessoas só queriam os milagres de Deus. Eles não queriam o Deus dos milagres, só queriam os milagres. E eles começaram a ir embora, aquelas pessoas que experimentavam da multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, em um momento de revolta, olhou para os seus discípulos e disse: e vocês, não vão embora também não? E Pedro, passional como era, Pedro então disse: Senhor, para onde nós vamos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, para onde a gente vai se Tu és o que nós queremos? Se a Tua palavra é doce ao nosso paladar, se a Tua presença é tudo o que nós precisamos. Essa presença doce, ela foi conquistada na cruz do Calvário, para que o ardor do inferno jamais seja experimentado por qualquer um de nós. Então, meu irmão, a realidade do inferno é de que ele existe. E o inferno, onde o inferno está? No final de uma vida sem Deus. Você pode estar experimentando lapsos da bondade divina. E cada lapso dessa bondade que você experimenta e você despreza, é o acúmulo da ofensa que você carrega contra um Deus infinito e eterno, bom, e que tem feito bem a você. Você só está aqui me ouvindo porque Deus é bom. Você só está aqui saudável porque Deus é bom. E se essa bondade não faz você olhar para a cruz e ser grato, e arrepender-se do seu pecado, o inferno é a grande solução
para que essa equação da tua maldade seja sanada e a justiça de Deus seja feita. Se você não tem capacidade de ver o quão mal você é e o quão bom Deus é, você precisa ter um encontro com o Senhor. Quando Jonathan Edwards pregou uma mensagem sobre o inferno, dizia que as pessoas, elas foram tomadas pela realidade do inferno de maneira tão profunda que elas gritavam desesperadas pedindo a Deus por salvação. Se você, diante da realidade do inferno, você não tem nenhuma reação, ou diz, não, isso é bobagem, isso é conversa para assustar, isso é história para boi dormir, isso é somente para manter as pessoas sob controle, então, meu irmão, infelizmente o aviso foi dado. O rico e Lázaro contam essa história. O rico estava no inferno em tormentos e disse assim, pai Abraão, manda alguém lá para falar aos meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. Abraão disse, lá já tem profetas que pregam e que falam. Se eles não escutarem os profetas, não é alguém ressuscitando dos mortos que eles vão acreditar. E é tão interessante que parece muito contraditório essa história, né? Porque alguém ressuscitou dos mortos. E mesmo assim as pessoas não acreditam. Então não é na realidade do inferno, do chicote divino, que os homens vão dizer, me perdoe. Na realidade eles vão blasfemar ainda mais. Então no inferno não vão ser vítimas que estarão lá sofrendo, serão pessoas que estarão em total e plena maldade, blasfemando por toda a eternidade contra um Deus santo e sofrendo pela blasfêmia que eles sempre tiveram contra o Criador. Não seja você isso, não seja um blasfemo, arrependa-se do seu pecado, Cristo já pagou pela tua salvação.